Vamos, queridos irmãos, nesse instante abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo de número 2, verso de número 25. Lucas 2, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Amém. Amém. Queridos, nós estamos tratando aqui na nossa EBD, essa é a nossa segunda aula, sobre a escatologia, e o tema do nosso estudo tem sido esse, então, virá ao fim. Eu vou rapidamente reprisar o que nós vimos há 15 dias atrás e concluir os dois últimos tópicos que faltaram para que nós possamos entrar na lição de hoje. Na aula anterior, nós falamos o que é escatologia e como que ela é dividida. Foi esse o tema da nossa lição passada. Além disso, nós passamos a observar que há três grandes correntes de pensamento em escatologia, cada uma com uma perspectiva diferente. Nós temos a perspectiva de que o reino é presente, outra perspectiva de que o reino é futuro, e uma terceira perspectiva, que é a que nós adotamos, a perspectiva de que o reino é tanto presente como futuro. Diante disso, então, nós abordamos o que significa escatologia, o que é isso, que termo é esse, qual o significado disso, então. Vimos que esse termo tem uma base bíblica, vimos o texto de Isaías 2, Miqueias 4, 1 Pedro 20, onde é falado sobre os últimos dias, e é sobre isso que escatologia se refere. Vimos ainda sobre dois aspectos da escatologia. Existe a escatologia individual e a escatologia geral. A partir daí, então, nós falamos sobre a perspectiva escatológica do Antigo Testamento. E, baseado nisso, então, nós vimos 5 características, ou cinco áreas onde a perspectiva escatológica do Antigo Testamento ela é recorrente. Primeiro, a expectativa do reino vindouro, do redentor vindouro. Então, a questão escatológica no Antigo Testamento está nisso, né? A expectação, a espera, o aguardo por um redentor vindouro. Segundo, nós vimos que havia também a questão do reino de Deus. Então, o reino de Deus era uma segunda característica escatológica. Terceiro, falamos sobre a nova aliança que era anunciada já no Antigo Testamento. Quarto, nós tratamos sobre a restauração de Israel como sendo uma perspectiva escatológica. E em quinto e último lugar, falamos sobre o derramamento do Espírito Santo. São 5 áreas ou 5 tópicos importantes da escatologia do Antigo Testamento. Mas aí faltaram 2 para nós concluirmos e eu queria ver agora para que a gente já entre no Novo Testamento. A sexta característica de uma perspectiva escatológica do Antigo Testamento é sobre o dia do Senhor. Porque, além de todas essas outras questões que é abordada no Antigo Testamento, o Antigo Testamento traz uma abordagem escatológica a respeito do dia do Senhor. E entenda, o dia do Senhor, ele é visto na Bíblia Sagrada em pelo menos 2 ou 3 expectativas diferentes, ou 3 expectativas não, desculpe, 3 aspectos diferentes. Nós temos o dia do Senhor, em referência ao 4º mandamento, a guarda do sábado, e após a ressurreição de Cristo, a guarda do domingo. Nós temos o dia do Senhor como sendo o dia que o Senhor efetuaria o julgamento sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma época da história da igreja. E o dia do Senhor em uma referência futura à segunda vinda de Cristo. Então, assim como a palavra carne na Bíblia Sagrada se refere à carne física, a carne do nosso corpo, a carne dos animais, refere-se também à natureza carnal. Nós temos o dia do Senhor com perspectivas diversas, características diversas. Então, nós temos pelo menos 3 aspectos onde o dia do Senhor ele é abordado. Aqui,
nós estamos falando do dia do Senhor como uma expectativa para um acontecimento futuro. Por isso que, lá no livro de Obadias, é predito a ruína de Edom como a chegada do dia do Senhor. Tem como colocar esse texto aí? Eu esqueci de colocar o capítulo, né? Que é o versículo 15 e o versículo 16 de um capítulo lá de Obadias, esqueci de mencionar aqui e agora na minha mente não vem. Que é quando é predito que isso acontecerá no dia do Senhor. O que é isso? O dia preparado para o juízo. Então é o dia do Senhor. Às vezes, nós vamos perceber também que esse dia do Senhor, ele vai aparecer como algo longe para acontecer, mas algo que já está acontecendo. Isaías capítulo 13, por exemplo, achou aí? Ah, obrigado, muito bem. Obadias 1, 15, né? Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. E o 16? Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Aqui você tem uma palavra de Deus em um anúncio aquilo que aconteceria, e aí você tem a expressão do dia do Senhor. Um outro exemplo está em Isaías capítulo 13. Lá em Isaías capítulo 13, por exemplo, fala de um dia do Senhor no horizonte tão longínquo quando Babilônia será destruída. E isso está em Isaías 13, verso 6 a 8. Depois do verso 17 ao verso de número 22, você tem essa perspectiva. Veja aí. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Então perceba que aí esse julgamento, esse dia do Senhor, é um dia de juízo semelhante ao dia de Obadias. Semelhante ao dia de Obadias. Parece que, como se Isaías estivesse vendo a destruição da Babilônia e o dia escatológico do Senhor, o dia final, como sendo só um dia, como uma visitação divina. Então, essa expressão dia do Senhor, ela serve também como uma perspectiva escatológica do Antigo Testamento, tá? Do Antigo Testamento. Muito frequentemente, a expressão o dia do Senhor, ela é usada pelos profetas para retratar um dia final escatológico de visitação. Às vezes, o dia do Senhor significa juízo para Israel. Às vezes, ou nos dias de Amós, por exemplo, era comum se pensar que o dia do Senhor traria somente bênçãos e prosperidade para Israel. Amós, porém, perturbou o contentamento comum ao dizer o seguinte: aí nós temos o texto de Amós, já está descrito, capítulo 5, verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como é que eu identifico que esse dia do Senhor que Amós está falando não é o quarto mandamento, o dia do quarto mandamento? Porque ele está tratando sobre a punição que virá sobre o povo. Então, o dia do Senhor, referenciar a visitação de Deus, será um dia de trevas e não de luz. Claro, para aqueles que estão em uma prática pecaminosa. Então, essa é a perspectiva escatológica do Antigo Testamento sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor não traz apenas juízo e destruição. Às vezes é dito que o dia trará salvação. Lá em Joel 2, verso 32, puder colocar esse texto aí, Joel 2, verso 32, você tem a promessa de salvação para todo aquele que invocar o Senhor antes da sua chegada. Então, está aí. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Esse texto aí depois nós vamos até abordá-lo mais à frente, tá? Não vamos antecipar os assuntos futuros, mas nós vamos até abordar essa questão aí sobre a salvação, sobre a vinda de Cristo, porque durante muito tempo na igreja foi pregado sobre um tal de arrebatamento secreto, um período de tribulação que vai ficar aqui deixados para trás, um bendito filme que foi publicado no passado aí, que eu acho que quase todos vocês da antiga assistiram, que é de
de uma linhagem dispensacionalista, totalmente contrária àquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta, aonde Jesus vem uma vez, leva a sua igreja de maneira secreta, aí fica um monte de gente na terra sofrendo, aí aquele povo que estava desviado vai se converter, vai pregar para os outros, depois Jesus vem de novo e leva aqueles que se salvaram durante a tribulação. Uma loucura que não tem base bíblica, há apenas alguns flertes com o Antigo Testamento. Eu vou depois abordar isso mais à frente, para a gente não perder tempo agora falando sobre isso, que não é a temática. Aí eu vou usar esse texto de Joel para combater esse pensamento, porque esse texto é usado como base. Então eu vou abordar esse texto e expor o texto para poder dizer, essa interpretação está equivocada, tá bom? Então eu vou falar sobre essa questão mais à frente também. Mas a questão do dia do Senhor, perceba, no Antigo Testamento, é uma perspectiva escatológica, conforme Joel nos apresenta, é um dia de maldição, é um dia de trevas, melhor dizendo, mas para aqueles que invocarem o nome do Senhor, para aqueles que são salvos no Senhor, certamente será um dia de muita alegria. Então, nós poderíamos resumir observando que o dia do Senhor, pregado pelos profetas do Antigo Testamento, será um dia de juízo e ira para uns, mas de bênçãos e salvação para outros. Por último, a sétima abordagem do Antigo Testamento nessa perspectiva escatológica é de novos céus e nova terra. Já no Antigo Testamento, uma expectativa por um novo céu e uma nova terra era algo real. Por isso que a ideia bíblica de redenção sempre incluía a terra. Irmãos, isso é teologia bíblica. Nós estudamos aqui no nosso estudo, né, a missão do povo de Deus, a missão de Deus e do povo de Deus, muitas características sobre a terra. Os primeiros estudos lá, quem não assistiu, volta no YouTube, está lá. Eu falei sobre o jardim-templo, eu falei sobre a expectativa para o templo, a questão das localidades, Oriente, Ocidente e tudo mais. E nós vimos como que o povo de Deus sempre está caminhando em torno de uma terra. Se você observar, toda a expectativa do povo é por um lugar, por uma terra. O povo sai do Egito, ou melhor dizendo, sai da região de Israel, vai para o Egito em busca de uma terra que lhe desse suprimento. Caim, muito antes disso, sai da terra do Éden e vai para uma outra terra em busca de uma terra que lhe sustentasse, que lhe desse suprimento. Abraão peregrina sobre a terra, não habita nela, fazendo casas apenas em tendas, porque aguardava uma cidade superior. Aí o povo caminha 40 anos no deserto esperando a terra. O povo entra na terra prometida, mas aí começa um pecado, Deus faz o povo sair da terra prometida. Nós temos os cativeiros babilônicos, o que acontece? Jerusalém é destruído, o povo é levado para a Babilônia. E o que é que o povo espera ou aguarda na Babilônia? Voltar para a sua terra. Mas estando na terra deles, eles ainda aguardam uma outra terra, que é novo céu e nova terra. Então, essa questão da perspectiva do novo céu e da nova terra vai estar presente desde Gênesis até o livro do profeta Malaquias, essa expectação por uma terra de paz, por uma terra onde reina o Senhor, por uma terra nossa e tudo mais, vai estar presente no pensamento do povo do Antigo Testamento. Por quê? Há uma inter-relação entre a natureza e a vida moral do homem. Por causa disso, a terra tem de tomar parte da redenção final de Deus. Lá em Isaías 6,17 diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Para quem que o profeta Isaías se dirige? Para o povo que estava na Babilônia, vivendo debaixo da opressão, do jugo do inimigo opressor, por causa do seu pecado. E lá Deus faz promessas, tanto da saída presente, vocês em breve vão voltar para Jerusalém, como já faz promessas futuras. Eu vou criar um novo céu e uma nova terra, e vocês jamais terão lembranças daquela. Claro, isso trazia uma palavra de esperança e de consolo para eles que estavam sofrendo no momento, mas dava uma esperança ainda maior. Mais do que voltar para Jerusalém, eu tenho para vocês algo muito superior, muito melhor. Aquilo que nós vamos encontrar na vida do próprio Abraão, né? Outras passagens de Isaías mostram essa renovação da terra envolvendo o seguinte:
Isaías 32, verso 15, diz que o que é árido passará a ser terreno frutífero. Isaías 35, 1, o deserto florescerá. Isaías 35, 7, os lugares secos serão fontes de águas. Isaías 11, 6 a 8, a paz volverá ao mundo animal. Esse texto é até interessante. Vamos abrir esse, por favor? Isaías 11, 6 e 8. É um texto que certamente nós vamos abordar sobre a questão dos animais no novo céu e na nova terra. Mas é só quando a gente chegar especificamente no estudo que eu vou preparar sobre novo céu e nova terra. Mas só para pincelar aí, Isaías 11, 6 a 8. Aqui fala da vinda de Cristo, tá? Versículo 1 começa dizendo que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Versículo de número 5 fala da justiça será o seu cinto, e dos seus lombos e a fidelidade e o cinto dos seus rins. Aí verso 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por um estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Veja que texto extraordinário, uma perspectiva de novo céu, de nova terra, de como será, e a gente vai tratar sobre isso, mas veja, essa é uma perspectiva do Antigo Testamento já. Não é só Apocalipse 22 que aborda essa expectativa, mas já em Isaías havia essa expectativa por um novo céu, uma nova terra, e o Senhor promete isso. Ainda além disso, você tem o aspecto de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é uma perspectiva totalmente futura, quando todos haverão de ver a glória do Senhor. Deixa eu fazer o seguinte, peraí, meu bem. Quem quiser fazer pergunta, faz no microfone, porque os irmãos estão me reclamando muito de casa, que não sabem o que vocês perguntam e ficam naquela vontade de ouvir para entender a resposta. Então, quem quiser falar, pede o microfone, tá bom? Faz a pergunta e eu respondo, e aí quem está em casa consegue nos acompanhar. O texto no capítulo 11, versículo 8, né, que diz: a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Aqui a gente pode se dizer assim, que tem muitos que têm dúvida, por que será que tantas crianças morrem, né? Então, por que será que morrem tão cedo? São levadas no ventre e outras morrem tão novinhas, né? Então, no céu, terão muitas crianças, né? Essa semana eu ministrei uma aula de IBN exatamente sobre isso. Como é que fica a salvação das crianças, irmãos? Esse é um assunto complexo, mas que nós sabemos claramente que muitas crianças morrem de aborto espontâneo. Então, 1 mês de vida, 2 meses, 5 meses, 10, 9 meses. Algumas nascem recém-nascidas, outras nascem com poucos anos de idade. Então, há muitas perguntas em torno disso. Todas as crianças são salvas porque morreram sendo crianças? Essa é a primeira questão. Segundo, como fica a situação daquelas crianças, por exemplo, que foram abortadas com 2 meses de vida? Porque não me diga que com 2 meses de vida não há vida, tá? Porque há. Somente a esquerda maluca e os abortistas que defendem que não há vida no feto. É uma loucura um negócio desse. Meu menino, agora eu sei que é menino, né? Os irmãos viram a revelação, eu sei que é menino, agora eu posso chamar. Meu menino, Benjamin, com 2 meses de vida, 2 meses não, 1 mês e pouquinho, na primeira ultrassom que foi feito, aquela que não é nem feito por fora, né? A endrovaginal, já tinha lá o coração batendo. 7 semanas, já tem um coração batendo. Obrigado, é bom ter uma doutora na igreja para... 7 semanas. Para que se escuta, ó, a doutora Natália está dizendo que para que se escute são 7 semanas, mas isso
Antecede a nossa capacidade de ouvir. Então, uma mãe que aborta uma criança, e o que mais tem, gente, é aborto espontâneo, normalmente em primeira gestação, é muito comum. Quantas irmãs aqui já fizeram abortos espontâneos que nem sabem? Muitas mulheres já abortaram e nem sabem que abortaram. Tiveram uma gravidez, não se desenvolveu, a menstruação atrasou, depois de um tempo desce aquele bolo de sangue, e diz assim, meu Deus do céu, foi que atrasou, será que eu estou com um problema? Outro vai ver, não tem nada. Às vezes é um aborto espontâneo, você nem teve tempo de investigar, de saber o que era. A pergunta que eu faço a você, você gerou uma vida ou não gerou? Gerou. À luz da Bíblia Sagrada, você gerou uma vida. Aí essa criança foi, né, foi expelida, virou pó, e quando Jesus voltar, como é que ficam essas crianças? Não vão existir? Deixarão de fazer parte dos remidos? Veja como nós temos uma questão bem interessante. Eu posso trazer essa aula aqui, eu já ministrei essa aula, eu posso abordá-la aqui, porque de fato é uma aula muito comprida. Eu demorei 2 horas dando essa aula no Instituto Bíblico, eu não quero dar a vocês em 2 minutos, em 10 minutos não, porque não é suficiente o tempo. A gente tem que ver muitos textos para chegar a um ponto de reflexão. Sim, André, o microfone lá para André. Mas, respondendo à pergunta da minha esposa, a perspectiva que nos é apresentada aí, segundo Isaías, é de que haverá crianças no céu. Pastor, pessoas que têm o grau de... Calma, meu filho. Não, é o microfone. É o microfone. Pessoas que têm um grau de deficiência muito alto ou de autismo, como é que fica a situação da salvação também? Mesma coisa da salvação das crianças. Você tem salvação de crianças que não nasceram, morreram antes de nascer, pessoas com deficiências mentais. A salvação, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, como ficam aqueles que não tiveram a capacidade de ouvir? A nossa confissão de fé tem uma declaração a respeito disso. Capítulo 10 da confissão de fé, parágrafo 3º, fala que as crianças eleitas são salvas. E aí você tem, por exemplo, o próprio Deus dizendo, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Agora, sabe qual é o nosso grande dilema? Nós não conseguimos imaginar crianças sendo destinadas à condenação. O irmão Enéas, o microfone para o irmão Enéas. Tem um detalhe também. Sim, tá ligado. É porque tá baixo para não sair muito alto na live. E Jesus disse, deixai vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Exatamente. Então, a criança não precisa de nada para ser salva. Ela já é. Porque não. Se dela é o reino dos céus, então ela já é salva. Não. Não. Quem disse que esse texto, que Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu, é uma garantia que toda criança é salva? Aonde você encontra base bíblica para isso? Porque Deus vai dizer, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. E se Esaú tivesse morrido cedo? Ele não era eleito. Não espiritual? Ali é espiritual. Eu acho que, da minha concepção, acho que foi apenas aborreço o Jacó homem, mas espiritualmente não. Não. Também, é um sinal. É um sinal. Vejam, eu creio que há pelo menos 30 perguntas de vocês aqui sobre esse assunto. Por isso que eu disse, não tem como dar uma explicação sobre esse tema em 10 minutos. Eu demorei 2 horas dando essa aula e não foi suficiente. Então, se a gente for falar sobre a salvação das crianças, tem que ser uma aula à parte. Porque eu sei que é um assunto que vai mexer com a igreja. Eu não estou dizendo que as crianças são condenadas não, irmãos. Apenas eu quero mostrar a vocês 2 perspectivas para que a gente pense biblicamente. Porque, deixa eu fazer uma consideração aqui. Nós somos muito afetivos. Nós somos seres afetivos. E nossos afetos também foram manchados pela presença do pecado. Então, por exemplo, deixa eu mostrar a você como nós somos afetivos.
No Brasil, por exemplo, por causa da imagem da senhora lá, Senhora Maria, as pessoas têm uma imagem da deusificação de toda mãe. Inclusive, uma passagem de Timóteo, que diz que através da sua missão de mãe ela será salva. Então, tem muita gente assim, não, toda mãe vai ser salva só por causa do sofrimento que teve aqui nesse mundo de criar os filhos e tudo mais. Não vai ser salva só pelo fato de ser mãe. Mas nós temos um afeto muito forte, nós temos um afeto muito forte às nossas mães, e a gente acaba quase que deusificando nossas mães. A mesma coisa acontece com os nossos filhos. E aí deixa eu dizer a você que a maneira que Deus faz seu julgamento não é como o nosso. Deus não faz julgamento mediante afeto. Não faz. Deus faz julgamento mediante a justiça. Todos nós pecamos. Se eu fosse aqui trazer passagem do Antigo Testamento, sabe o que é que Deus manda fazer? Quando Deus manda invadir uma cidade, Deus manda matar todo mundo. E as crianças eram mortas à pedra, viu? E não era ordem, era de Deus. Invada a cidade e mata, do mais velho ao pequeno. Criancinhas de peito foram mortas à pedrada porque Deus mandou. Isso é terrível para nós, porque nós temos uma afetividade muito forte. Louvado seja Deus porque nós temos isso. Mas nós não... Aí é onde a gente trava. Mas como é que pode um negócio desse? Deus mandar matar as crianças, como é que uma criança não pode ser salva? Ela é inocente. Todos pecaram. Eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Então, esse é um assunto complexo, eu sei. Eu não quero deixar aqui, é salva, não é isso minha proposta. Mas eu posso até incluir essa aula, já que já vi que já gerou aqui uma certa repercussão. Eu posso até incluir essa aula na parte escatológica para falar sobre a salvação das crianças, dos deficientes mentais e de outras pessoas, de outras pessoas que nascem com alguma deficiência. É um assunto interessante, porém, é um assunto que nós não temos com clareza, uma determinação clara. O que nós temos é interpretações de algumas poucas passagens que há na Bíblia Sagrada e a doutrina da eleição, bem como da justiça e do juízo de Deus. Por isso que a gente não vai fazer aqui uma teologia em cima da salvação das crianças. Não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente fazer isso. Apenas termos uma esperança do que é que a Bíblia Sagrada diz. Bom, mas aí não tem como a gente abordar isso hoje não, irmãos. Eu vou sair completamente do assunto e a gente não vai nem iniciar o assunto. Ali fez uma pergunta, o irmão Ariclente tem uma pergunta, a irmã Patrícia tem uma pergunta, vai lá, presbítero. Se for sobre esse assunto das crianças, eu vou ter que encerrar. É sobre as crianças ainda? Entrega ali, ali o microfone. Tá com pena de dar microfone, né, Vanessa? Vai não. Pastor, eu Sim. concordo com o senhor que esse assunto não tem como fechar, Não, 100%. Não. Porque é complicado. Tem duas linhas, né, de interpretação. Sim. Se a gente for abrir muito para que todas as crianças, todos os deficientes mentais sejam salvos, porque os deficientes mentais, digamos, são inimputáveis, Sim. aí vai atingir os índios. Sim. Aí começa nunca a abrir ouviram o evangelho. Aí vai começar a abrir o leque. Isso. Assim, eu acho que a visão mais lógica é que as crianças, não é fechando a questão, mas é as crianças que serão salvas. Quando Jesus se referiu, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ele estava falando das crianças de um povo que era o povo da promessa, que era os descendentes de Abraão. Então, uma interpretação mais razoável seria que as crianças que seriam salvas seriam as crianças da promessa. Os filhos da promessa. Os filhos da promessa, que hoje são os filhos da igreja. Sim. E não toda criança. Sim. Porque se Deus já sabe de tudo, o ser criança não significa não ter pecado. Perfeito. Não ter pecado. Então, morre criança, morre velho, morre jovem, e diante de Deus, ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Exatamente. Ele está vendo ali o espírito, aquele espírito, né? Então, na queda de Adão, todos passaram a ter esse pecado original. Então, o mais lógico seria pensar que as crianças que Jesus Cristo estava se referindo, que seria salvas, estava restringido aos filhos da promessa. Isso.
Nós temos ainda duas outras perspectivas. A perspectiva mais graciosa de pensar, aí eu lembro, né? Eu gosto muito dessa perspectiva, embora eu não aplico. O Mari Klein também tem uma pergunta, né? Era sobre isso? Era? Embora eu entenda que o meu gosto pessoal não deva ser levado ao texto, porque nós temos um sério problema na interpretação bíblica. Nós aplicamos o nosso pressuposto na interpretação do texto. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Porque pelo meu pressuposto, pelo meu amor pelas crianças, eu quero que toda criança seja salva. Então eu vou interpretar o texto olhando para a salvação de todas elas. Porém eu devo levar em consideração o que a Bíblia está falando sobre isso. E aí há uma outra perspectiva que eu gosto e abraço muito, de que se uma criança que não teve como se desenvolver, morreu muito cedo e tudo mais, né? Não teve chance de crescer e tudo mais, provavelmente, ela fazia parte daquele grupo de eleitos. Então essa é uma outra perspectiva. Deus permitiu que morresse cedo, porque fazia parte daqueles que eram eleitos. Mas já há outros teólogos, também presbiterianos, que dizem assim, não. As crianças que morreram cedo demais são um sinal de que nem salvas são, porque Deus matou elas antes mesmo delas existirem. Então, não há um ponto conclusivo, assim, que diga assim, é isso e isso. Agora que nós seguimos o que diz a nossa confissão de fé. E a nossa confissão de fé, irmãos, ouçam, a nossa confissão de fé trata sobre uma questão. Não, eu não vou falar com os irmãos dando aula também aí. Não dá. 2 corpos não habitam o mesmo espaço. Eu vou tirar, irmãos, não se preocupe, vou tirar todas as dúvidas, mas é porque esse é um assunto que eu não preparei para hoje, porque a gente teria que começar de 10 e até 11h30, e eu sei que eu daria só metade, porque metade da aula seria pergunta e resposta, entende? Então, vamos ver o seguinte, eu já perdi minha aula, façam as perguntas que vocês têm. Eu já perdi minha aula, façam as perguntas. Não puxe por mim não, pastor, porque se puxar vai longe. Veja bem. Eita. O pastor disse que as crianças nem todas são salvas. Não é verdade? Preste atenção. Calma. Eu estou falando aqui que existe a perspectiva de que há crianças. Uma perspectiva que todas as crianças são salvas e outra perspectiva de que nem todas as crianças são salvas. A nossa confissão de fé fala, eu vou mandar para tu agora esse slide, para tu abrir aí, por favor. A nossa confissão de fé fala que as crianças eleitas são salvas. Mas aí não menciona também as demais, apenas focaliza na questão das crianças eleitas. Aí a pergunta é, quem são as crianças eleitas? Todas elas? Dependendo do grau de idade e de capacidade mental, ou não todas? É um ponto, conforme o presbítero ali bem mencionou, inconclusivo. O que nós podemos abordar em torno disso é o que a Bíblia fala sobre a salvação. Entende? Aí, vá lá, faça a pergunta. Ô pastor, sobre isso, eu estava aqui lembrando de um estudo que teve há muito tempo aqui na igreja, eu era adolescente, foi a testação que deu. E lá em Coríntios 7, no versículo 14, a parte B, ele fala sobre, do que sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ele fala no convívio, né, do crente com o incrédulo. Aí, aqui caberia essa aplicação, no caso, então, de que o filho do crente, ele é puro, nesse sentido de salvação. Cabe esse versículo ou não tem nada a ver? Não, a gente pode até aplicar, assim, no sentido de que quando nós, estou procurando aquela quando a Paulo Zalebri ali, quando nós somos crentes, inclusive batizamos os nossos filhos, que são filhos da herança, nós fazemos baseados na promessa de que Deus salvará os nossos filhos. Mas lembrem, quantos aqui já tiveram filhos na infância, batizados na igreja, crescidos na igreja, mas que hoje estão desviados? Entende? Há muitas mães aqui, muitos pais aqui que criaram os filhos na igreja, batizaram na igreja. Isso não quer dizer que eles não fizeram parte da aliança, não, irmãos. Enquanto estão debaixo de nossa autoridade, debaixo de nossa casa, né? Ora, é tão claro isso que eu até preguei essa passagem de Coríntios também, acho que foi mais ou menos por aí, que eu falei o seguinte, Paulo fala sobre o seguinte, que o marido não crente é santificado pela mulher crente. A mulher, né? Nordestina. Pela mulher crente. Quem dirá os filhos? Então os nossos filhos recebem
aquilo que o Wayne Grudem chama de bênção especial. Ele diz assim, bênção não, graça. Há uma área na teologia que trata sobre a graça comum e a graça especial. Mas aí há um outro teólogo chamado Wayne Grudem, que ele fala sobre uma bênção especialíssima para aqueles que são filhos de crentes ou para aqueles que habitam com crentes. Mas nesse aspecto aí, de que Deus comunica bênçãos àqueles que estão em nossa casa. Há um texto que eu ia utilizar hoje, se eu tivesse conseguido continuar a aula, de Hebreus, que diz assim: aqueles que um dia experimentaram as bênçãos por vir. Que é isso? Houveram pessoas que um dia experimentaram das bênçãos celestiais conosco na igreja, mas que estão distantes da igreja hoje. Ou seja, é possível experimentar das bênçãos sem ser totalmente pertencente a elas. Tá bom? Pronto, colocou aí, obrigado, viu? Você é um monstro. Agora deixa eu abrir aqui, né, meu slide. Espera aí, viu, irmãos? A sorte é que eu estou com o notebook aqui para jogar essa aula aí para vocês verem. Cadê? Se os jovens da igreja quiserem saber mais sobre esses assuntos de teologia, faça o Instituto Bíblico do Norte. Tenho o maior prazer de ensinar você lá. Capítulo 10 da nossa Confissão de Fé fala sobre a vocação eficaz. Pode voltar lá no primeiro slide. Primeiro não, terceiro slide. Veja só. Capítulo 10, parágrafo 1º. Anterior. Pode voltar mais um. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele, servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Isto ele o faz, iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Parágrafo 2. Essa vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. E agora sim, parágrafo 3º. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Pronto. Aqui é o que declara a nossa confissão de fé, aqui é o que crê o presbiteriano que confessa a confissão de fé. Mas veja como a nossa confissão de fé, ela não deixa fechada a questão de quais as crianças vão ser salvas. Porque até mesmo aqui é mencionado. Claro, a salvação é um ato de graça, isso independe da idade, da cultura, do lugar. A salvação, ela se dá mediante a vocação eficaz, só que há pessoas que são incapazes de ouvir o chamado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que tem pessoas que não têm capacidade de ouvir, porque são criancinhas demais, porque tem alguma deficiência mental que a torna incapaz de compreender. E há até um texto que fala sobre isso, que os loucos não errarão o caminho do céu. E aí você tem aqui a nossa própria confissão de fé, lidando com esse assunto tão delicado, já dizendo o seguinte: o Espírito, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. A vocação geral é um meio natural de Deus salvar o homem. Proclamação do Evangelho e a fé nessa palavra que é ouvida. É o meio natural. Porém, morte de crianças,
nascimento de pessoas incapazes de compreensão não é uma coisa ordinária, gente. Isso é resultado direto da queda. Por causa da presença do pecado no mundo, nós temos muitas deformidades no ser humano. Deformidades, problemas, problemas psicológicos, problemas mentais, deformidades físicas que eu falo. Então, nós temos muitas situações onde isso foge à normalidade, ao ordinário da vida. Só que lá em João capítulo 8, é claro em dizer que o Espírito Santo ele é como o vento. Ele sopra onde quer, ele vai para onde quer, ele sopra e não sabe de onde vem. Ele é livre, ele opera livremente, ele não é prendido por absolutamente ninguém. Claro, ele não contraria a sua própria palavra, ele é livre, mas não contraditório. Isso nos indica que todas as pessoas, sejam crianças, sejam incapazes, que são impossíveis, né, de compreender a mensagem proclamada pela palavra, sendo eleitas, são salvas. Aí a grande questão é, quais são eleitas e quais não são eleitas? Em resumo, eu não sei. Sim. Ao que eu me refiro é, por exemplo, suas duas filhas. Certo. Onde está o pecado dessas meninas? Eu quero saber. Não é porque é filha de pastor, Vá não. morar lá em casa, meu irmão. Eu quero saber onde está o pecado delas. Qual pecado? Sim, não é porque é filha do pastor, Me dê um caderno, meu irmão, pode elas estão salvas. Eu quero saber onde está o pecado delas. Agora, de 8 anos, 9 anos para frente, aí sim, já tem consciência de pecado. Abra aí. Até 6 anos, eu não acredito. Abra aí. Se você abrir aí Isaías 51:3. Abra aí. Isaías 51:3. É sobre isso. Isaías 51:5, melhor dizendo. 51:5. É sobre isso que eu venho falando há 2 anos e meio aqui na igreja. Os nossos filhos não são anjinhos. Eles são pecadorizinhos miseráveis que precisam de Jesus. Somente. Salmo 51, verso 5. Não. É Salmos. Eu disse Isaías, foi? Estamos deixando doido já. É Salmo 51, 5. É tanta pergunta, já estou ficando doido. Salmo, desculpa, irmãos, desculpa. É muita informação. A culpa é de minha mulher. Ela que começou com esse negócio. Foi ela que começou com esse negócio. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade não é porque a mãe dele teve relação com o pai. Isso é crença da Idade Média da Igreja Católica, que o pecado está no sexo. Não é isso. Eu nasci na iniquidade está relacionado com a nossa descendência adâmica. Nós somos descendentes de Adão. Todos que descendem de Adão, todo homem nasce debaixo do jugo do pecado. E porque nasce debaixo do jugo do pecado, é um pecador e peca. Aí vamos lá. Mas como é, pastor, que eu vou olhar para uma criancinha de 6 meses de vida e enxergar pecado nela? É verdade, ela não peca conscientemente, mas tire a chupeta dela. Tira a chupeta. Acostume ela no braço. Acostume ela dormindo junto de você. Pronto, basta isso. Você vê um menino zangado. Vai crescendo um pouco mais. Aí eu vou contar o pecado da minha filha. Eu nunca ensinei ela a mentir, nunca ensinei ela a se esconder, nunca ensinei ela a dizer o que é errado. Ela, espontaneamente, com 8 meses de vida, ela pegava um pano da mesa. Eu achei interessante, na casa da bisavó dela tem uma mesa, casa de vó, né? A mesa bonita de vidro, aí um plástico transparente por cima da mesa para não sujar a mesa. Tem que ter o plástico. Aí o plástico em cima da mesa. O plástico transparente. Aí você pegava o plástico
e se escondia. Plástico transparente, ela achava que ninguém estava vendo ela. Eu não ensinei ela a se esconder, ela não estava na escola para aprender com outras pessoas. Mas desde cedo, toda criança faz isso, toda criança normal faz isso. Começa a brincar de se esconder sozinho. Quando foi que nós tivemos a necessidade de nos esconder? Quando foi que o homem teve necessidade de se esconder? Quando ele pecou. Ele teve medo e se escondeu. Depois disso, o que é que ele faz? Ele começa a mentir e jogar a culpa no outro. Criança desde cedo. Você fez isso? Não, não fiz. Se isso não é pecado, é o quê? A psicologia vai dizer, não, isso é a intuição da criança, não sei o quê, não sei o quê. Não é pecado mesmo. Agora que, claro, óbvio, ela não faz isso intencionalmente. Ela não tem consciência da natureza do seu pecado, mas está pecando. Semelhantemente a nós que somos adultos. Quantas coisas ao longo desses anos, como crentes, que vocês faziam e só depois descobriram que era pecado? Irmãos, até hoje... Senhor? Tem o quê? Rapaz, tem um bocado, viu? Sim, sim, sim. Mas é uma meia mentira, uma meia verdade. Uhum. Mentiroso e covarde, para completar. Então, veja, nós nascemos em pecado. Agora, a criancinha, ela não tem a mínima consciência de que ela está pecando, mas ela peca. Ela peca. Se você peca como adulto, mas você não sabe que aquilo que você está fazendo é pecado. Depois que você descobre, aquilo que você fez deixou de ser pecado porque você descobriu agora? Não. Você agora apenas está pecando conscientemente. Quando elas crescem, elas apenas entendem que estão pecando conscientemente, mas não deixaram de pecar antes. Sim, irmã Sharon. Provérbios 20:11 diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Eu estou com esse texto aqui na frente, perfeito. Desde cedo se vê se a criança é pura. Em que sentido assim, né? A maneira dela proceder já atende. É porque eu não posso contar certas coisas, porque essas câmeras são a benção, mas eu não posso ficar tão à vontade quanto eu gostaria. Mas nós temos só 300 crianças aqui. Só 300 crianças aqui na escola, tá? A queixa mais recorrente dos pais é a seguinte: meu filho não faz isso. Minha filha não faz isso em casa, mas faz aqui. Você que é pai e é mãe, deixe de ser tolo e deixe de encher a cabeça dos professores achando que seu filho é um anjinho de candura. Porque tinha um aqui que eu achava a coisa mais linda desse universo. A coisa mais linda do mundo, uma coisa linda, 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 uma mocinha tão delicadinha. Assim, meu Deus, que coisa linda, Jesus amado. Mas ruim, que até o cão duvida da ruindade dela. Quando eu descobri o que a menina dizia e fazia, eu disse, não foi assim, Patrícia? Eu disse, Patrícia, essa menina, pastor, não, duvido, não tem condição, uma criancinha dessa, menino, até o cão duvida. Então, a gente tem essa falsa ilusão, meu filho, minha filha não faz isso, não faz na sua casa, mas na escola bota as garras de fora. Por isso que tem as câmeras aqui agora, quando a gente começa a aprontar, os professores dizem, pode sair para perto das câmeras, porque eu filmo, a gente filma e depois mostra aos pais. Veja aqui a bondade do seu filho. Sim. Veja, a irmã Rafaela trouxe uma questão aqui, né? Uma criança, quando mata um pai e a mãe. Recentemente teve um caso de uma criança de 8 anos que matou o pai e a mãe. De 12, de 14 já está muito comum, mas recentemente uma criança de 8 anos fez isso. Veja que absurdo. E Mariclene, ia perguntar alguma coisa. Não? Esqueceu daquela pergunta lá? Pode falar. Eu voltei, eu disse que não ia responder mais, mas eu acabei voltando para o assunto. Então, deixa eu seguir aqui, para a gente terminar, né? Porque, pode passar, irmã, a introdução. Porque nem todos os que ouvem o convite... não, esse não. Não é esse não, peraí, viu? Deixa eu dar uma passada aqui bem grande. Bota lá na questão 5 agora. Lá na questão 5, Gisele. A vocação eficaz e as crianças que morrem na infância. Aquele que tu tinha colocado no início. Veja,
Esse é um ponto muito polêmico entre os estudiosos. Essa seção da nossa confissão de fé que a gente viu aqui, ela trata da salvação daqueles que morreram na infância. Quanto a esta questão, a confissão de fé afirma: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas por Cristo e salvas. O futuro eterno dos que morrem na infância sempre foi motivo de preocupação para os pais, bem como de controvérsia para os teólogos. A preocupação dos pais se explica por razões afetivas e sentimentais. Porém, nós precisamos analisar a luz da Bíblia, e a Bíblia tem uma certa escassez nesse assunto. Um teólogo chamado Charles Hodge, que a gente usa muito, inclusive, ele acredita que todas as crianças que morrem na infância são salvas. Estou falando de um teólogo reformado, tá bom? São salvas. A própria Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, no início do século XX, anexou à confissão de fé uma declaração explicativa na qual afirma o seguinte: em referência ao capítulo 10, seção 3 da confissão de fé, não se deve pensar, por causa da linguagem ali empregada, que os que morrem na infância se percam. Cremos que todos esses estão incluídos na eleição da graça e são regenerados e salvos por Cristo mediante o Espírito que opera quando, onde e como quer. Então, a Igreja dos Estados Unidos chegou até essa declaração e anexou a confissão. Claro, anexo à confissão não serve de nada, mas foi feito esse anexo lá. Em 1813, os presbiterianos do ramo chamado Cumberland mudaram o texto da confissão de fé para dizer o seguinte: todas as crianças que morrem na infância são regeneradas e salvas. A Igreja Presbiteriana do Sul, mais de uma vez, explicou que o sentido em que a palavra ali deveria ser entendida era de que ninguém que morresse na infância se perdia, e de que a confissão de fé nessa seção não ensina a perdição de qualquer criança que morre na infância, pelo fato de que o contraste estabelecido nele não é entre crianças eleitas e não eleitas, mas entre pessoas eleitas que morrem na infância e pessoas eleitas que não morrem na infância. Mas vamos mais. O texto da confissão de fé parece nos sugerir que há crianças eleitas e, consequentemente, há crianças que não são eleitas. Logo, apenas as crianças eleitas serão regeneradas e salvas por Cristo. Observe Paulo, lá em Romanos 9, 11 a 13, que já está descrito aí. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Essa questão da eleição, ela está totalmente relacionada a isso, ao propósito de Deus. Não é por causa das obras que faz, mas pelo propósito estabelecido por Deus. Prevalecendo não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo fala de duas crianças que nem sequer haviam nascido, e já é dito que Deus amou uma e odiou e desprezou e rejeitou a outra. É duro afirmar isso, é duro. Mas afirmar que há crianças não eleitas, né? É duro afirmar isso, mas é verdade. É preciso entendermos que mesmo as crianças que são eleitas para a salvação, o são pela graça de Deus e não por serem crianças. Pois as crianças também são culpadas diante de Deus. Elas têm um pecado original, têm uma natureza corrompida dentro delas. E aí os textos que eu já citei para vocês, Salmo 51, verso 5, Salmo 58, verso 3, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Provérbios 20, versículo 11, que a irmã Sharon disse: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então perceba que esse é um assunto bem amplo, e que as crianças que morrem na infância, se foram eleitas, são salvas. Se não foram eleitas, não são salvas. A grande questão é, nós não sabemos quem foi eleito e quem não foi eleito. E, de certo modo, é até bom que nós não saibamos. Porque imagine se nós tivéssemos a condição de saber. Imagine que muitas crianças tenham sido condenadas ao inferno. Como é que nós ficaríamos? Né? Ainda mais, já é duro você saber que você perdeu um filho.
Imagine você saber que ele foi condenado. Deus é tão bom que não nos revelou isso. Por isso que Deuteronômio 29 é perfeito. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas pertencem a nós. Então, a gente não tem que querer saber para onde foi aquele filho que nós perdemos, para onde foi, né, aquele deficiente mental que nunca conseguiu se expressar, nunca conseguiu entender nada, foi. Apenas devemos descansar de que Deus cumpriu o seu propósito. Porque veja, o texto que a gente leu de Romanos, o texto aí de Romanos, que fala de Jacó e Esaú, Paulo é claro em dizer o seguinte: eles nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. A questão da salvação é a questão de propósito, irmãos. Então, se Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, esse propósito vai se cumprir, seja na salvação, seja na perdição, vai se cumprir. Veja, Judas Iscariotes era filho da perdição. Era uma criança que desde cedo já era filho da perdição. Mas Deus tinha um propósito, até mesmo na perdição de Judas. Tem muitas pessoas com deficiências que são gays. Sim. Assim. Tem. Veja, tem pessoas que têm deficiência mental. Como é? Não entendi não. Ah, pronto. Exatamente. Existem, o que Marta está dizendo aqui, é que existem pessoas que têm algum nível de deficiência mental, mas que fazem escolhas claras. Veja, tem pessoas com deficiência mental que dá para roubar, matar as pessoas, espancar e fazer tudo quanto é maldade. Já outras pessoas que têm deficiência mental que vêm para a igreja. Ou vocês não conhecem ninguém que vem para a igreja que tem deficiência mental? Tem um monte que vem. De vez em quando aparece alguém. Eu tinha até um irmãozinho vindo para cá, que ele faz parte da Assembleia de Deus, parece, mas vai vir um tempo para cá. Eu sei que talvez ele não fique numa igreja específica, assim, talvez seja uma pessoa que fique variando. Mas veja, ele tem deficiência mental, mas o caminho dele é para a igreja. Como é que você explica uma situação dessa, né? É aquilo que a Bíblia diz: aqueles ímpios, desde a sua concepção, nascem e já desencaminham para o mal. Então é uma questão de propósito eterno de Deus, tá bom? Já deu o nosso tempo, assim já estão chegando até. Mais alguma pergunta para a gente fechar por hoje? E aí semana que vem eu dou minha aula de hoje, que não foi possível dar. Nem dei uma aula nem outra, que eu não terminei essa daqui, nem terminei aquela lá, mas tá bom. O que vale é que vocês tiraram algumas dúvidas. Sim. O texto de Isaías nos dá margem para uma outra situação ainda mais complexa. Por quê? Nós precisamos entender o profeta Isaías em duas perspectivas. O cumprimento das profecias para com respeito à Babilônia no presente, daquele momento lá, ao mesmo tempo uma expectativa futura. Mas aí deixa eu levantar uma questão que talvez nem vocês tenham observado no texto. O texto de Isaías diz que lá, nesse novo espaço, nesse novo céu, nessa nova terra, melhor dizendo, haverá crianças de peito. Isso. Aí a questão é, será que foi no momento em que, por exemplo, Jesus voltou e que foram levados ao céu, a criança já era de peito e lá continuou sendo de peito? Ou é onde nós temos a margem para a defesa de que no céu vai ter casamento? Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Mas há uma defesa levantada por base nisso. Entende? Como é? Sim. Sim. Aham. Aham. Uhum. Uhum.
Tô ligado na sua, viu? Tô ligado na sua. Eu vou chegar lá, Então veja, uma coisa é certa, embora eu não tenha conseguido dar nenhuma aula nem outra, a Bíblia é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Verdade? Por isso que a palavra de Deus, como diz Charles Spurgeon, é um jornal mais atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E de fato, ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho, ela é como mel, ela é como ouro precioso, porque quanto mais você escava, quanto mais você se aprofunda, mais você encontra. Há até um livro de John MacArthur que tem um título assim: Cave mais fundo o texto. Quanto mais você cava o texto bíblico, mais você vai encontrando preciosidades. Por isso que eu amo a Bíblia. Por isso que eu amo a Bíblia Sagrada. Tá bom? Então vamos parar por aqui. Vamos ficar em pé. Semana que vem eu tentarei continuar. Vocês são uma bênção. Essa minha mulher é uma bênção de Deus. Calma, não vou te responder agora não, porque senão vai ficar mais comprido. Ela está inconformada com esse nosso casamento no céu. Minha filha, eu só casei com você, não se preocupe não. Eu não quero outra nem pintada a ouro. Ela está preocupada com o casamento no céu. Eu sou só seu, minha filha, não se preocupe não. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus amado, muito obrigado por essa manhã tão alegre em tua casa, momento que nós podemos tirar dúvidas, que nós podemos aprender, crescer e ao mesmo tempo colocar a nossa mente para funcionar, observando a profundidade de tua palavra. Nós, Senhor, somos totalmente dependentes de ti. Nós somos tão pequenos diante do teu grande conhecimento, diante da tua grande e vasta sabedoria. Por isso que nós nos colocamos em tua presença dominicalmente, diariamente, para aprender da tua palavra, para nos deleitarmos nela, porque de fato tu és uma fonte inesgotável de conhecimento. Nós oramos assim, pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, edificando a tua igreja e o teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.